Nesse bloco, vamos trazer então a questão de como as pessoas percebem a luta popular, a luta de sindicatos, a luta de movimentos, como as pessoas percebem, como elas entendem essa reunião de ações e de forças com um objetivo para o coletivo, um objetivo comum. Gisele, as pessoas têm percepções, visões completamente diferentes dos movimentos sociais. Em primeiro lugar, é preciso lembrar que o Brasil é uma sociedade extremamente desigual e injusta e que viveu 20 anos debaixo de ditadura, e esta ditadura teve uma certa base social. Então, quando nós falamos da sociedade, falamos de uma sociedade dividida. Sabe, Ulisses? O Brasil continua sendo uma sociedade tremendamente dividida. As classes proprietárias têm horror das classes populares no Brasil. Esta ideia de que existe uma compaixão do mundo da riqueza, do capital, do poder pelo povo brasileiro é uma construção ideológica, não tem nenhum fundamento. Na verdade, a visão que as classes proprietárias, que a elite que controla a riqueza no Brasil tem do povo brasileiro é uma visão muito negativa. Pode se emocionar na hora da escola de samba, na hora da vitória da seleção brasileira. Eu acredito que os grandes banqueiros, os grandes industriais se sentem intensamente brasileiros. No dia a dia, a visão que eles têm do povo, nós estamos diante de uma população rude, pouco instruída, que tem tendências a explosões brutais de fúria, extremamente perigosa, que deve ser contida, que é preciso ordem, que é preciso polícia, que é preciso controle, que é preciso um grande sistema penitenciário que funcione como um alerta de que todo desrespeito à ordem será punido. Este é um nível de percepção. Evidentemente, o mundo do capital olha para o mundo do movimento operário, o mundo do trabalho, e acha isto é subversivo, isto é perigosíssimo. É uma possibilidade de eu perder o que eu tenho. Isto é a possibilidade da transformação profunda do Brasil. Eles têm ódio. Há ódio contra os sindicatos e contra o igualitarismo. A bandeira vermelha, quando ela é levantada nas cidades com lutas, quando ela é levantada por sindicatos combativos, quando ela é levantada pelo MST, quando ela é levantada, às vezes, em ocupações como a desta semana em São Paulo. Esta semana em São Paulo, na Zona Sul, uma favela, que na verdade é um processo de luta pela casa, que surgiu de uma ocupação há 2 anos atrás, chamava-se Olga Benari, foi destruída por bulldozer com a presença de um aparato gigantesco da polícia militar, que colocou mais de 2.000 famílias nas ruas, desalojadas, gente que não tem onde colocar os seus próprios pertences. E claro, a reportagem é construída com uma visão que apresenta o direito daqueles proprietários daquele terreno como sendo um direito inviolável, e a aspiração daquela gente pobre a ter um pedaço de terra onde viver como sendo uma heresia, assim, uma arbitrariedade, quer dizer, um desafio da ordem, da vida civilizada. A vida civilizada é o direito de viver, de ter um lugar onde dormir, onde cuidar dos seus filhos, é o direito ao trabalho. Muito bem. O Brasil é um país dividido. Agora, os movimentos sociais despertam esperança? Depende das circunstâncias. Por exemplo, entre 78 e 84, na fase final da luta contra a ditadura, os movimentos operários no Brasil tinham um apoio esmagador da maioria do povo. Esmagador. Eu vou contar uma anedota para você. Não sei se você sabe, mas os homens e as mulheres da minha geração, se forem perguntados quais foram os momentos, digamos, mais grandiosos da sua vida, vão lembrar, e lembram a minha experiência, de 78 a 84 como anos inesquecíveis. Foram os anos, digamos, mais intensos da sua juventude, porque se sentia nas mobilizações de rua. Que o futuro podia ser diferente. Que o futuro era ali agora, exatamente. Que era possível mudar o Brasil pela nossa ação coletiva. E olhavam para o movimento operário como aliados que traziam para a população das classes médias mais instruídas uma força social que as camadas médias sabiam que não tinham. E, portanto, olhavam com enorme simpatia a mobilização, mesmo quando era por salários, mesmo quando os operários da construção civil saíam às ruas dizendo: queremos comer mais, queremos mais salário. O fato deles imediatamente se chocarem com a estrutura da ditadura colocava em choque a própria ditadura. Em outras circunstâncias, Lisete, é diferente. Quando a sociedade acredita que não é possível mudança, quando a maioria das classes médias urbanas que estão acomodadas teme a transformação social ou está mais satisfeita com a ordem,
aqueles que lutam aparecem como radicais, ou seja, aparecem como uma ameaça à estabilidade da ordem. E aqueles que se veem na mesma situação, que olham e falam, a minha luta de sobrevivência... Existe esse reconhecimento, por exemplo, de pessoas que lutam por moradia, por terra, por direitos humanos, mulheres que lutam por igualdade, a questão de gênero, e se reconhecerem naquela luta... se espelham e se inspiram. Partem para a luta, ou ainda há pessoas que olham e não se reconhecem, apesar de viver numa condição semelhante? Não, os semelhantes imediatamente se reconhecem. Isso é um mecanismo que é impossível de conter. Aqueles que vivem em condições iguais, quando observem os seus semelhantes em luta, o seu coração se engrandece de esperança e eles se inspiram. Podem não partir, porque para partir para a luta, Gisele, o Ulisses sabe disso porque ele é sindicalista, é preciso um ponto de apoio. As lutas não podem surgir sem que haja um setor organizado. Por isso é que é importante o movimento social. Por isso é que é importante o movimento operário. Sindicatos livres e independentes, sindicatos que não estejam corrompidos pelo dinheiro do FAT e que, em vez de obedecer à Assembleia dos Trabalhadores, obedecem ao Ministro do Trabalho. Isso não é, isso é feio. E nós temos que conviver com essa pecha. Sindicalista, credo, se faz... Há muito essa crítica, né, de sindicatos. Os sindicatos são cooptados principalmente por um governo que ascendeu por conta dos próprios movimentos sociais. Como é que vocês lidam com essa situação de pessoas falarem da fragilização da atuação de sindicatos? É muito difícil a gente conseguir trazer as pessoas para o nosso lado. Muitas vezes o trabalhador não se vê como trabalhador. Ele acha que ele vai chegar àquela condição máxima dentro da empresa, o que pode chegar a isso, e aí não consegue participar de uma luta coletiva. E quando você vê na grande mídia, por exemplo, essa criminalização que há aos movimentos sociais, ao movimento sindical, colabora muito. Quando você vê, citando casos recentes aí, trabalhadores sem terra no Rio Grande do Sul que estavam fazendo uma manifestação, um deles foi morto pela polícia. Isso é homicídio. Isso é homicídio. O que a grande mídia no Rio Grande do Sul falou? Morte de sem terra. Não falou homicídio. Também relacionada à questão do sem terra e da reforma agrária, que está congelada nesse país há tantos e tantos anos, o projeto de lei que pretendia mudar a questão das propriedades produtivas, do que é considerado, o que não é, teve um massacre da grande mídia, especialmente editoriais que a gente viu na semana passada da Rede Bandeirantes, TV, rádio, falando que são arruaceiros que querem isso, que não pode. E boa parte da população vê esse tipo de coisa na TV, escuta no rádio, e infelizmente acredita. Como é que faz para mudar a visão das pessoas, daquelas que são moldadas por essa mídia corrompida, essa mídia que defende... Nós temos um problema dramático no Brasil, que é que os meios de comunicação são quase todos grupos familiares monopólicos. Ou seja, nós estamos no século XXI com um capitalismo na área da comunicação audiovisual que é dos monopólios do final do século XIX nos Estados Unidos. Isso, evidentemente, é uma situação insustentável e é uma das tragédias dos últimos 7 anos do governo Lula, o fato de que o governo Lula foi incapaz de fazer reformas minimamente estruturalizadoras nesse setor. Agora, que os meios de comunicação, em vez de fazer informação, façam campanha, é intolerável. Por exemplo, é intolerável que os meios de comunicação decidam diabolizar, satanizar, queimar, destruir a imagem daqueles que lutam pela terra no Brasil ou a luta daqueles que lutam por salário. Hoje no Brasil, fazer uma greve por aumento de salários parece que é um desafio da vida civilizada. Os camponeses lutarem por um pedaço de terra porque há latifúndios que têm baixíssima produtividade, que são, na verdade, estoque de capital que está ali para valorização, que não cria nenhuma riqueza, tudo isso é criminalizado, como tu disseste. Ou seja, a luta coletiva parece que é um crime. Você tem que aceitar o seu lugar na sociedade. Você tem que aceitar, o povo brasileiro, a ampla maioria dos 90 milhões que produzem riqueza no Brasil, tem que aceitar que o salário médio é 1.200. 1.200 significa um salário médio de $600. Significa um salário médio 5 vezes menor do que o salário mínimo num país como os Estados Unidos.